Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional importante para você, com um tema relevante, para que você possa meditar no seu dia, para que esse meditar na palavra de Deus te fortaleça, te traga direção e fortalecimento espiritual para a tua vida. Amém? Seja bem-vindo e que Deus abençoe poderosamente o seu dia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Como sempre eu tenho feito, queridos, como sempre eu tenho feito, sempre quando a gente vai começar o nosso devocional, eu quero poder estar orando por você, eu quero poder estar abençoando o seu dia, orando e consagrando esse dia ao Senhor. Amém? Curva sua cabeça. Deixa eu poder estar orando por você. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor nosso Deus os trate com bondade e misericórdia. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor em oração, primeiramente para adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo nome, pois o Senhor é digno, Pai, de toda adoração, de toda honra, todo louvor, e queremos agradecer ao Senhor por esse novo dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por o Senhor nos dar esse dia. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado porque a sua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. Muito obrigado. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, nossas famílias, os casamentos, os filhos, os afazeres, o trabalho, as finanças, a saúde, nós colocamos diante do Senhor, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a proteção do Senhor, que o Senhor sempre nos conduza em paz e em segurança, que o Senhor possa nos derramar a paz do Senhor, que a paz do Senhor venha sobre nós, que a paz do Senhor guarde a nossa mente e o nosso coração, para que nós não venhamos fazer nada por impulso, mas com direção do Senhor, Pai. Guarda a nossa família, guarda os filhos de todo mal e de todo perigo, Pai. E dá-nos um dia repleto da Tua presença, para a honra e a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos lá para o nosso devocional. Nosso devocional de hoje, ele tem como tema sujeitai-vos, portanto, a Deus. E esse texto que nós vamos estar lendo, que nós vamos meditar, está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versos 6 a 10. Eu peço a você que você possa nos acompanhar nesse texto para que nós possamos meditar nele. Bem, queridos? Deixa eu colocar aqui na versão correta. Pronto, está aí na sua tela. Tiago capítulo 4, versos 6 a 10 diz assim: Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós.
Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Queridos, é um texto que, embora seja muito conhecido, mas ele traz para nós algo muito importante para os nossos dias. É muito comum nós vermos as pessoas querer mais a bênção de Deus do que andar com Deus. As pessoas elas vêm atrás de Deus como se Deus ele fosse simplesmente um drive-thru, onde simplesmente ela passa, faz o pedido, dá a volta e pega o seu pedido do outro lado. Mas simplesmente elas não querem se submeter àquilo que Deus realmente quer. Deus ele quer te abençoar? Claro que sim. Deus ele quer abençoar você. Deus ele quer fazer cumprir todas as promessas na sua vida. Mas ele quer que você também obedeça a ele, não só para que você tenha bênção, mas para que você tenha vida eterna, para que você tenha salvação. Mas como eu disse, tem sido cada vez mais comum as pessoas simplesmente desejarem as bênçãos, mas não desejar o Criador, o abençoador. Quero a bênção, mas não quero o abençoador. Então, no livro de Tiago, capítulo 4, ele nos traz simplesmente, queridos, a consequência disso. A consequência é que Deus ele se opõe aos arrogantes. Quem que são os arrogantes? Quem que são os arrogantes, os orgulhosos? Aqueles que querem a bênção, mas não querem o abençoador. Esses são os arrogantes. Mas a Bíblia também nos fala que Deus lhe concede graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que realmente querem a bênção também, mas sabe que tem que obedecer, que tem que se sujeitar à vontade de Deus. O que significa sujeitai-vos? Se colocar debaixo da ordem de Deus, debaixo dos mandamentos, debaixo dos direcionamentos daquilo que Deus pede para nós. Quando o ser humano ele não se sujeita a Deus, isso se explica o porquê que o demônio, o Satanás, ele simplesmente não foge da pessoa. A pessoa ora, a pessoa muitas vezes vai para a igreja, a pessoa muitas vezes passa óleo ungido na casa inteira, mas o demônio continua lá. Sabe por quê? Porque mesmo que você passe óleo ungido, por mais que você vá no culto, por mais que você participe da Santa Ceia, por mais que você faça um monte de coisa, mas se você não se sujeita ao Senhor, isso é uma legalidade, uma porta escancarada para o diabo não sair da vida da pessoa. E isso explica muitos problemas pessoais, familiares, profissionais, financeiros na vida daquela pessoa. E esse texto, ele deixa claro: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Para quê? Para que o inimigo fuja de você. Para que assim você, se sujeitando à palavra de Deus, se sujeitando ao Senhor, você tenha uma autoridade para você enfrentar o demônio, para você enfrentar Satanás e simplesmente pela autoridade do nome de Jesus, ele fugir de você. Ele vai fugir de você, queridos. Se hoje muitas vezes o demônio não foge da vida de muitas pessoas, é porque está faltando a sujeição. Agora, se você já se sujeita ao Senhor, você precisa entender que você tem uma autoridade dada pelo Senhor Jesus. E essa autoridade
permite que você enfrente o diabo, que você o repreenda e que você ordene que ele saia da sua vida, da sua casa, das suas finanças, da onde quer que for que esteja na tua vida. Agora, a Bíblia também vai nos mostrando, queridos, outra coisa importante: se sujeitar e se achegar a Deus. Eu me sujeito a tudo que Deus quer de mim, me achego a Ele, e Deus, ele faz o quê? Ele se achega a mim. Mas a Bíblia também ela diz claramente no verso 8, para aqueles que ainda não entenderam isso. Deus ele fala praticamente, aqui eu vou conjecturar, para que todos os que estão nos assistindo possam entender. O Senhor lhe diz basicamente o que? Sobre arrependimento, sobre confissão de pecados. O que é uma confissão de pecados? É uma limpeza, onde você limpa as suas mãos, aonde você tira toda aquela divisão da sua cabeça. Tem muitos irmãos, queridos, que ainda estão com suas mãos sujas de pecado, estão com suas mentes divididas e não conseguem enxergar só as coisas de Deus. Eles vão até para a igreja, mas ainda sentem a saudade do mundo. Então têm suas mentes divididas pelas paixões que o mundo oferece. E o Senhor diz ainda assim: purificai o seu coração. O nosso coração, devido ao mundo, muitas vezes ele está sujo, ele está malicioso e precisa ser limpo, precisa ser tratado. Veja, queridos, o Senhor, ele nos chama no verso 9 ao arrependimento. Ele nos chama a um arrependimento sincero, quando ele diz: arrependei e chorai, entristecei-vos. Esse entristecer não é que Deus está querendo que você fique depressivo, mas é a condição de que aquele que reconhece, aquele que tem um coração humilde, reconhece que precisa de ajuda, se coloca à disposição para ser ajudado e se submete à vontade do Senhor. E quando essa pessoa ela reconhece que ela errou, que ela pecou, ela se entristece ao ponto de querer ser limpa, de querer ser purificada, ao ponto dela falar assim: eu vou me submeter ao que Deus quer, custe o que custar. E isso traz um entristecimento. Quando a gente vai para o livro de 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, falando sobre arrependimento, e se arrepender nada mais é também do que você se sujeitar a Deus, a Bíblia diz o seguinte, olha só: tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Então aqui você começa a entender aquilo que estava lá em Tiago, capítulo 4, verso 9. Quando Deus lhe fala em entristecer, em tristeza, não é uma depressão, mas é uma tristeza que é a consequência da sua meditação, do coração quebrantado, da sujeição a Deus, que faz você entender que você tem que se arrepender dos seus pecados, se purificar, se limpar e voltar para os caminhos do Senhor. Deus ele quer e Deus deseja isso de todos nós, queridos. Por quê? Porque Deus ele tem prazer em abençoar, mas Deus quer ser o seu abençoador. Deus quer se aproximar de você. Deus quer que você se aproxime dele e quer que ele deseja se aproximar de você. Deus deseja ter um relacionamento, queridos, entre Criador e criatura, entre pai e filho, que você é quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que essa palavra marque você, que essa palavra faça você meditar nesse dia de hoje e que você sujeite-se, portanto, ao Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer a você por poder estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor.
Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.